A todos os irmãos que nos escutam ou que me escutam neste momento, onde quer que se encontrem. Na verdade, o espaço físico da igreja de hoje é nas casas. As casas foram muito importantes no ministério de Jesus, como também no ministério dos apóstolos. A igreja se reunia em casas. É uma fase nova para a qual não estávamos preparados, nem se vislumbrava esta hipótese. Mas atualmente, pelas circunstâncias que são conhecidas, nós nos temos que adaptar a esta nova realidade para conservar a fé e, ainda que fisicamente separados, em espírito, possamos nos manter unidos. Não sabemos por quanto tempo, pode ser curto, pode ser mais longo, mas tirando partido desta possibilidade, que não possamos desfalecer na fé e nos possamos fortalecer uns aos outros, como Paulo dizia, fortalecei-vos uns aos outros com coisas boas. E esta é realmente uma boa coisa pela qual temos que lutar e ser zelosos no sentido de nos mantermos unidos, conforme falei no passado domingo. Saúdo todos aqueles que me estão a escutar. E este é um programa da Igreja do Nazareno, na cidade do Porto. A Igreja do Nazareno é uma igreja global, situada em 166 países, com uma diversidade enorme de línguas, de culturas, o que faz de facto da Igreja do Nazareno uma igreja global. E em Portugal também estamos situados em alguns locais e algumas cidades e esperamos, portanto, manter esta unidade para que o trabalho do reino seja realizado segundo o coração de Deus e também com a nossa paixão, com o nosso amor pela causa. Nós estamos situados na cidade de Porto, na rua Adolfo Casais Monteiro, número 26, perto do Palácio de Cristal. Logo que seja permitida a abertura da porta do nosso local de culto, poderás estar presente. Aliás, és convidado a estar presente e partilhar dos momentos de bênção para a tua vida, para a vida de todos nós. Sei que há outras pessoas que, não sendo da comunidade, estão a assistir a esta celebração. Para esses também, o meu caloroso bem-vindo e que Deus a todos abençoe. Eu vou fazer uma oração. Pai nosso que estás no céu, nós te agradecemos pelo muito cuidado que tens de nós e por ainda, Senhor, manteres vivo o sacrifício da cruz, esse sacrifício tão glorioso que trouxe justiça ao mundo. A justiça foi realizada no teu Filho, em Jesus Cristo. Te damos graças porque Ele ainda vive e viverá para sempre, porque Tu és o Deus eterno. Senhor, que neste momento todas as pessoas que me estão a escutar, a palavra que em Teu nome eu vou partilhar, possam sentir gozo e alegria e manter viva a esperança de um dia estar contigo na eternidade. Deus abençoe os nossos corações e este momento tão precioso que te estamos a dedicar. Amém.
O mundo hoje está a festejar uma data tradicional, aquilo que chamam o Domingo dos Ramos, embora com uma feição um pouco diferente da sua origem, de alguma maneira nos aproxima da cruz, nos aproxima da Páscoa. É alguma coisa que antecede a importância da Páscoa e da cruz para todos os cristãos e também para o mundo. E o Dia dos Ramos aconteceu durante o ministério de Jesus, em cumprimento às Sagradas Escrituras, e tem esta leitura: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia, aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor necessita deles, e imediatamente os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião: olha, o teu rei aí te vem, manso e montado em jumento, num jumentinho, filho de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e Jesus assentou-se sobre elas. E grande multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosanas ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosanas nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões responderam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Enquanto ouvimos esta música de fundo que tanto nos abençoa, eu vou deixar um tempo de reflexão para todos aqueles que nos estão escutando, para que possamos abrir o nosso coração e a palavra de Deus venha de encontro à nossa necessidade, para que a palavra do Senhor traga consolo e alegria à nossa alma. Este é o nosso desejo, para que realmente tu possas dar por certo e abençoador o momento em que estás connosco. Na próxima quarta-feira teremos o nosso estudo bíblico no Skype, não esquecer, e na sexta-feira também o nosso tempo de oração. Eu não sou especialista em tecnologia, mas até eu também tenho aprendido com esta nova realidade. E faço do meu escritório o posto de emissão para todos, uma vez que também não podemos sair de casa e é recomendável estarmos recolhidos
para que isso não traga consequências para cada um de nós e também, através de nós, consequências para outros. O isolamento é recomendável. Por isso, irmão, cuida-te, por amor de Jesus. Estamos a entrar na Semana da Páscoa. A partir de hoje, os acontecimentos são sucessivos e nos apontam um único caminho, a cruz. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém ocorreu poucos dias antes da cruz, mais concretamente no domingo anterior à Páscoa, conhecido como o Domingo dos Ramos. Muitas coisas estavam a acontecer nesta parte final do ministério de Cristo. Maria ungir aos pés de Jesus com nardo puro, um aroma de elevado valor, extraído da palmeira da Índia. Maria quis honrar Jesus, oferecendo-lhe o melhor. Jesus sempre merece o melhor. É bom que o conceito de mérito não seja ignorado pela Igreja de hoje. Hoje quer-se muito e o melhor de Jesus e não se lhe quer dar o melhor de nós próprios, porque Jesus também nos deixou recomendações para que da nossa parte haja uma dedicação, um interesse, uma entrega à missão de não sermos só apenas adoradores, mas também sermos discípulos. Um outro facto, segundo João, liga-nos aos sacerdotes, ou liga-se aos sacerdotes cheios de ódio, revoltados com a obra maravilhosa de Jesus, que vinha a realizar desde os últimos 3 anos do seu ministério. Planearam matá-lo a todo custo, mas não só a ele, como também a Lázaro, pelo facto de este levar muitos judeus à presença de Jesus, influenciar judeus a conhecerem Jesus, a ouvirem Jesus. Assim sejamos nós em levarmos pessoas a Jesus, mesmo que o diabo nos odeie e nos tente matar, pelo facto de fazermos a honrosa missão de ganharmos vidas para o reino de Deus. Tu tens essa missão como discípulo. Nós temos essa missão como discípulos. Deverá haver da nossa parte toda a abertura, toda a entrega em levarmos pessoas que vivem errantes neste mundo a entrar no caminho da verdade, no caminho da vida. Mas a partir deste acontecimento, todo o processo prossegue de forma imparável e acelerada. Todos os evangelhos dão-nos detalhes bem pormenorizados para uma melhor compreensão desta realidade, o momento de Jesus. Vejamos. Primeiramente, é bom que se diga que a entrada em Jerusalém tinha de acontecer. Era determinação de Deus. Estava correta a profecia do profeta Zacarias no ano 490 a.C. É bom, é bem claro. Alegra-te,
muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo, salvador, pobre e montado sobre um jumento. Não há dúvida. Este personagem a quem Zacarias se refere é Jesus. Só ele tinha todas as referências reveladas na profecia. Justo, salvador, pobre, humilde, vindo sobre um jumento. Em Jesus estava toda a pureza, toda a humildade. Por isso, ele era o Salvador esperado. Nós, pela graça de Deus, já o temos na nossa vida. Já o conhecemos. Vivemos nele. E vivemos para ele. Seguidamente, Jesus, antes de subir à cruz, tinha de ser vitoriado pelo povo como rei. Não como um rei de um reino terreno, como era esperado que fosse. Mesmo depois de Jesus haver dito várias vezes e com clareza que o seu reino não era deste mundo. Jesus não trazia nenhuma estratégia militar ou subversiva para resolver ou para libertar os judeus do poder dos romanos. Essa não era a missão de Jesus. A sua missão era muito mais honrosa, por isso relevante para as nações e, numa linguagem mais prática, para a humanidade, para cada um de nós. O reino de Jesus era outro. O reino de Deus é chegado até vós. Jesus falava de si próprio. O reino de Jesus era bem diferente. Ele sempre falou de um reino. Ele trouxe o reino. O reino veio com ele. O reino veio de Deus. Por isso, era e é um reino eterno. Um reino diferente. A diferença está em que é um reino de amor, um reino de paz, um reino de justiça, um reino segundo a vontade do Pai. Como Jesus nos ensina pela oração modelo que encontramos em Mateus no capítulo 6, ele disse: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Não há outro reino melhor do que este. Não há outro reino que possamos anunciar à humanidade que não seja este. A humildade de Jesus era bem visível. Ele falou, ajudou, aconselhou ladrões, falou e aconselhou prostitutas, socorreu necessitados, ressuscitou mortos, curou leprosos, expulsou demónios. Com isto, quero dizer, chegou um novo reino, com novas formas de valorizar o próximo, o carenciado, a pessoa humana. Nunca, em situação alguma, Jesus se apresentou com sumptuosidade, com luxo, com vaidade. Ele era assim, era humilde. Aliás, o profeta Isaías, no capítulo 53, ele fez a seguinte revelação profética, referindo-se a Jesus, obviamente.
não tinha parecer nem formosura. Não víamos nele nenhuma beleza para que o desejássemos. Aqui está uma expressão bem clara, bem explícita, do perfil de Jesus. Do perfil do nosso líder, do nosso mestre, que em toda a sua vivência e na sua humildade, ele nos deixa lições preciosas. Aliás, em Mateus, no capítulo 11, nós encontramos lá: vinde a mim, vós todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Às vezes nós orgulhosamente assumimos uma posição que não deveríamos assumir. Às vezes as nossas pretensões vão além do nosso passo. Muitas vezes as nossas ambições ultrapassam os limites da razoabilidade. Meu caro ouvinte, no entanto, o profeta Isaías dá-nos a entender que Jesus era de facto, com todo esse perfil de humildade, de pessoa sem formosura, sem beleza, para que fosse desejada, conforme ele começa no seu capítulo 53, ele diz: este é o braço de Deus levantado no deserto. O deserto que é o mundo no qual vivemos, no qual o homem vive e sempre viveu. Este é o deserto. E foi neste deserto que o braço de Deus, na pessoa de Jesus, foi levantado para restaurar, para abençoar, para formatar o seu reino na terra. Jesus, a seu respeito, ele diz o seguinte. Agora são palavras do próprio Jesus, dirigidas a alguns discípulos. As raposas têm os seus covis, as aves os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus tinha todo o poder, tinha toda a glória do Pai, porque o Pai se havia comprazido no Filho, mas viveu neste mundo com simplicidade. O que era de esperar de um homem sobre um jumentinho. Um rei ostentaria a melhor apresentação que expressasse honra, poder, glória, que trouxesse uma aparência de um séquito repleto de tudo que o monarca poderia desejar. Tal como observamos pelas monarquias atuais, o luxo apresentado é revelador de um poder e riqueza. Jesus apresenta-se de uma maneira totalmente oposta. Os orientais avaliavam os que entravam na cidade pela cavalgadura. Isso definia a importância do visitante. Se ele entrasse num cavalo da melhor raça, logo era olhado como alguém de valor.
um jumentinho, para a missão mais honrosa que nenhuma cavalgadura, pelo seu alto valor, pelas características mais elevadas, que nenhuma cavalgadura distinta e valiosa que fosse, teve. O cavalo mais importante, a cavalgadura mais elevada, da melhor qualidade, não teve o prazer de levar sobre si aquele que era Jesus. Um jumentinho, um animalzinho simples, que é utilizado para as coisas mais escorriqueiras da vida. Jesus montou um jumento. Nos anais da história de Jerusalém, afinal, ficou registado que alguém entrou triunfantemente sobre um jumento. E isto não pode ser ignorado. A história reza isso. Parece um paradoxo, mas não é. Foi real. A lição de humildade tinha sido passada para Jerusalém e para o mundo inteiro. Este homem, de nome Jesus, que é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Rei, entrou triunfantemente sobre um jumento. Jesus sempre se apresentava com simplicidade e humildade. Não era pela aparência que alguma vez desse a entender ser rei deste mundo, mas rei de um reino edificado na cruz, com amor pela humanidade. O seu reino estava acima de qualquer reino na terra, de qualquer superpotência, que, como constatamos, todas elas se rendem à evidência de um vírus. Tão frágil é a valentia do homem. No reino de Deus não entra vírus. Por mais audaz e mortífero que seja, não há lugar para o medo, para a doença ou para qualquer tipo de mal. Esse é, de facto, meus irmãos, o reino daquele que cavalgava sobre um jumento. E nós pertencemos a esse reino pelo facto de termos dado a nossa vida a Ele. E Ele é o Rei que vive em nós. Surpreendentemente, Jesus entra montado sobre um jumento, como profetizou, afinal, Zacarias, sem etiqueta, sem ornamentações, mas vestido de humildade. Porém, rodeado pela glória que recebera do Pai. Exatamente. Não tinha parecer. Assim profetizou Isaías. Jesus, algumas vezes, por razões diversas, estivera em Jerusalém. Nele fez maravilhas. Recordo, a propósito, a cura de um cego de nascença. Quem conhece a história sabe o que aconteceu. Jesus cura este cego e logo os religiosos tentaram abafar este milagre. Até procuraram mentalizar o cego de que alguma vez ele tenha sido cego. Mas diz-nos quem foi esse homem que te curou.
E este cego viu-se na circunstância de fazer a mais pura argumentação. Olha, uma coisa eu sei, é que eu não via e agora vejo. Isto foi um acontecimento extraordinário vivido em Jerusalém, entre outros. Mas também nos arrabaldes de Jerusalém encontra-se o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras havia lá o cantinho de oração de Jesus, para o qual Jesus por diversas vezes se dirigia para orar ao Pai, para ter comunhão com o Pai, para estar ligado com o Pai. Lucas fala deste facto de uma maneira profunda. E isto vai acontecer daqui a alguns dias. Jesus tinha ido com os seus discípulos para aquele lugar, para ali orar ao Pai. E diz a palavra do Senhor, a expressão de Jesus, aquilo que o próprio Jesus fala de si próprio, que sentiu uma dor tremenda, uma dor agoniosa, uma dor de morte, porque Jesus estava travando uma luta tremenda antes da cruz, a luta contra os demónios que impediam que ele subisse à cruz. Diz a palavra do Senhor que a ansiedade, as emoções de Jesus eram de tal maneira fortes que o seu suor se transformou como gotas de sangue. Isto há uma justificação científica para este fenómeno. Mas diz a palavra que Deus, o Pai, mandou um anjo para confortar Jesus. Jesus sempre se dirigia ao seu lugar de oração. Todos nós precisamos ter um lugar de oração, onde nós possamos abrir com Deus, falar com Deus, expor a Deus as nossas preocupações, as nossas aflições e procurar dele o apoio e a orientação espiritual para que a nossa vida seja uma vida de vitória sobre os potestades do mal que circulam à nossa volta para ver a quem pode enganar e tragar. Jesus recebeu apoio nos arrabaldes de Jerusalém. Agora Jesus, pela última vez, antes da Páscoa, ele entra ali para ser vitoriado. O povo o aclamou com alegria. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz na terra, paz no céu e glória nas alturas. Enquanto isto, o povo espalhava ramas e roupas pelo caminho. Os discípulos colocaram roupas sobre o jumento para que Jesus se pudesse sentar. Numa atitude de acolhimento, o povo dá um aspecto triunfante nesta cidade. Esta era a forma majestosa de se receber alguém esperado. E Jesus era esperado. Era também uma forma de cidadania dos antigos, neste caso do povo judeu. Assim aconteceu com os velhos reis do povo judeu encontrados na história deste povo no Velho Testamento. Estou a falar do rei Gil, um dos antigos reis. Ele também foi aclamado soberanamente. Mas Gil era apenas
um rei deste mundo. Jesus era e é um rei eterno. O povo não tinha a exata noção do que estava a acontecer. Tampouco sabiam em verdadeira consciência quem era o rei soldado. Se o soubessem, dias à frente, nunca pediriam a libertação de Barrabás e implorado a crucificação do rei Jesus. Somos assim. Hoje colocamos as pessoas no topo, amanhã as colocamos na sarjeta. Somos uns troca-tintas. E isto acontece quando não há convicções, quando não há conhecimento, quando não se sabe a razão das coisas. Jesus, no meio de toda aquela glorificação meramente humana, chorou. Chorou. Algumas vezes Jesus chorou. Ele era Deus, mas era também homem. Ele era o Emmanuel, exatamente o Deus conosco. Ele era um homem normal como qualquer outro de nós, com uma exceção. Ele era puro. O pecado nunca entrou na vida dele, como também ele nunca praticou pecado. Esta é a verdade inesquecível, irrefutável. Jesus foi e é santo. Esta foi a reação profunda de um amor verdadeiro, do rei que se comoveu com a hipocrisia do mundo. Uma reação profunda, de profundo amor, de um verdadeiro Deus que se comoveu com a hipocrisia do mundo. O mundo ainda hoje continua hipócrita. O mundo ainda hoje continua igual a si próprio. Jesus chorou por Jerusalém e por tudo o que de errado se cometera dentro dela ou nela. Jesus profetiza declarando o pior que viria a acontecer sobre esta cidade do correr dos 40 anos, ou 40 anos à frente. A todos os que escutam, desejo concluir com algumas considerações sobre o reino de Deus. Em outras ocasiões é citado como o reino dos céus. Nós fazemos parte desse reino. Nós vivemos nesse reino. Nós somos mensageiros desse reino. E é importante que não saiamos dele sob a pena de sermos condenados pela nossa desobediência. Jesus não conquista nações. Aliás, ele teve uma oferta de todas as nações. Satanás, no momento da tentação, ele ofereceu-lhe todos os reinos da terra, como que se eles fossem importantes quando comparados com o reino do céu. Mas Satanás quis dar esse presente a Jesus, enganando: se tu me adorares, eu dou-te todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra estão sujeitos à vontade de Deus, estão sujeitos ao juízo de Deus. Todos os reinos da terra, todos eles, estão sujeitos ao juízo de Deus. Para que é que Deus cria o reino da terra?
se Ele tem um reino mais elevado, mais importante. Meus irmãos, Jesus não conquista nações. Ele está criando uma nação no mundo. Como o apóstolo Pedro diz, vós sois nação santa, sois povo adquirido, vocês sois povo de Deus. É este reino que Jesus quer. Porque também só há um reino na terra, um único reino na terra, que irrita, que afronta Satanás. É o único reino com o qual o Satanás se preocupa, porque os outros já estão debaixo do seu poder, já estão dominados por ele e seguem aquilo que ele quer. Mas o reino de Deus na terra, o seu reino, o reino de Jesus, ele resiste e faz a sua obra e se sobrepõe ao poder do maligno. Aliás, é o apóstolo Pedro que recomenda: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meus irmãos, ele nunca quis o reino da terra, porque todos os reinos da terra vão ser destruídos completamente, num futuro próximo ou num futuro mais longínquo. Vão ser destruídos. Jesus quer conquistar vidas sem esperança, desiludidas, com falta de paz, sem certeza, com medo do além. É esses que Jesus quer, porque é esses que Jesus quer transmitir felicidade e paz. O seu governo, contrariamente aos demais, é um governo de amor, de paz e de libertador de tudo o que é mau. Jesus continua triunfante, porque está vivo. Ele não ficou no túmulo. Ele saiu do túmulo. Ele vive. Reviveu. Voltou à vida. E está vitoriosamente no seu trono, a cuidar do seu reino. A todos nós, os cristãos. Ele continua ainda hoje a entrar em corações arrependidos, para que seja vitoriado nas suas vidas, porque este é o desejo de Jesus, é dar vitória àquele que só tem o sentimento de derrota, de desilusão. Aqueles que apenas pensam no suicídio como o último reduto para pôr termo à sua aflição. Jesus, Ele está com os seus braços estendidos para te ajudar a reviveres. Hoje vivemos um drama tremendo. Temos a ameaça de um vírus que me procura, que procura qualquer um ser humano para lhe trazer a morte. Mas eu quero falar de alguém que veio a este mundo e procura pessoas para lhes dar vida. Você tem essa oportunidade de receber Jesus no seu coração e reviver. Tudo será novo em si. Tudo desaparecerá e a alegria ocupará o seu coração. Jesus será o Rei que triunfantemente pode entrar hoje e agora na sua vida. Mande as suas mensagens, os seus pedidos de esclarecimento para o correio eletrónico da Igreja do Nazareno. Igreja do Nazareno,
desculpem, igreja.nazareno.porto@gmail.com. Ou então, procure através do telefone 91 868 4484. Estamos à sua disposição para lhe prestarmos todo o apoio necessário para que receba Jesus em sua vida. Tenha uma boa semana. Desfrute da paz e do amor de Deus. Leia a Bíblia. E logo que possível, visite-nos. Estamos à sua disposição também. Somos uma igreja que praticamos o apoio social. Oferecemos almoços às pessoas carenciadas, roupas, calçado, porque também esta é uma forma de prestarmos o nosso amor com o nosso próximo. Você é o próximo, que nós queremos abraçá-lo pelo facto de vir a ser um filho de Deus. Boa tarde.